O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, gostaria de iniciar esta reflexão, esta homilia, com aquilo que diz o salmista no dia de hoje. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Podemos rezar juntos? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Mais uma vez. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. É importante que essa resposta do Salmo no dia de hoje esteja realmente gravada no nosso coração. Tudo aquilo que Deus pôde fazer para poder nos unir novamente a Ele e mostrar o quão importante nós somos aos seus olhos, mostrando a honra que foi ser criado à imagem e semelhança de Deus. E eu dizia isso muito na missa ontem, se alguém quer uma prova de amor, seja essa prova de amor de que somos importantes, de que a pessoa quer o nosso bem, quer o nosso melhor, que não fica cobrando, exigindo nada, enfim, essa prova de amor veio do próprio Deus. E esse amor, mesmo hoje celebrando a ressurreição, esse amor respeita até mesmo
a nossa liberdade no sentido de que, se a pessoa disser, não, eu não quero assumir essa verdade para mim, eu não quero, eu não acredito em Deus, não, eu não vou por esse caminho, não, eu não vou fazer a vontade de Deus. Por mais que doa o coração de Deus, Ele vai respeitar. Porque Deus não quer pessoas ao lado dele de maneira forçada, simplesmente por pura e mera obrigação, ou como acontece muito com segundas intenções, onde quando a pessoa recebe a tão sonhada graça que estava esperando, faz com a mesma atitude que teve os 9 leprosos, dos 10. Foram curados e não voltaram para agradecer. Então, Deus não quer ninguém ao lado dele dessa maneira. Mas se estamos aqui ao lado dele, querendo fazer a sua vontade, o nosso coração precisa ser grato. E assim, nós não estamos na posição de querer exigir nada de Deus, muito menos ficar tentando Deus, entre aspas, pedindo sinais para qualquer coisa. É que interessante, tem hora que as pessoas ficam pedindo sinais e sinais para Deus, não porque que elas querem uma confirmação, simplesmente, mas a pessoa quer que Deus dê uma confirmação para que ela haja da maneira que ela gostaria, para que ela tome a atitude do jeito dela e da forma que ela acha correta. Mas muitas vezes Deus não atende, não é porque Ele não se importa conosco, mas é porque nós estamos pedindo errado, ou até mesmo querendo que Deus dê um sinal que Ele não vai dar, porque Ele vai se contradizer, e Deus não se contradiz. Tem hora que chega ao absurdo da pessoa tentar Deus, ficar pedindo a Deus sinais de que, por exemplo, tenho ou não que perdoar a pessoa, tenho ou não agir com caridade, tenho ou não agir com compaixão. Gente, o silêncio de Deus não é porque Ele está sendo, entre aspas, ruim conosco. O silêncio de Deus é porque a pessoa sabe que tem que fazer. Não adianta pedir para Deus sinal de que ela tem que perdoar. Se somos cristãos, nós temos que perdoar. E perdoar, inclusive, os inimigos, como nos narra as Escrituras. Eu tenho que agir com caridade, com compaixão, sim. E Deus não vai dar um sinal, porque está bem claro, nós rezamos isso na última quinta-feira, que nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou, e não de acordo com a nossa medida. Então precisamos colocar a mão na consciência e ver de fato se nós não estamos sendo injustos com Deus e cobrando Deus de atitudes que não cabem a Ele, mas cabem a nós. E hoje, nesse domingo da ressurreição, celebrando a Páscoa de nosso Senhor, nós precisamos entender que tanto você quanto eu precisamos ser testemunhas da ressurreição, testemunhas do túmulo vazio, testemunhas de que o Cristo está no meio de nós, e mais ainda para nós cristãos, Cristo ressuscitado está no nosso coração. E aí nós temos a primeira leitura de hoje, tirada do livro de Atos dos Apóstolos. E aí nós vemos aqui Pedro tomando a palavra. E Pedro aqui, depois que passa aquele primeiro momento em que ele entende que Cristo ressuscitou, mesmo ali em determinado momento com medo dos judeus, enfim, Pedro começa a anunciar e proclamar
essa verdade. E mais do que isso, tenta proclamar e fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. A pregação de Pedro aqui não é uma cobrança. Faça isso, faça aquilo. Deixe isso, deixe aquilo. Isso é pecado, isso não é pecado. Temos que fazer isso e não temos que fazer aquilo. Não. Primeiro, Pedro aqui leva as pessoas a terem um encontro pessoal com o ressuscitado. Mas só que nós queremos inverter a lógica. Queremos que a pessoa seja discípula e tenha atitudes daqueles que acreditam em Jesus antes de fazer a experiência com o ressuscitado, antes de fazerem uma experiência com Deus. Por isso que muitos não vão longe. Por isso que muitos acabam abandonando, porque se não fizermos esse encontro pessoal com o ressuscitado, fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos, se torna um fardo, se torna um peso, e chega uma hora que fica insustentável, e aí a pessoa abandona, dá as costas para Deus. E muitas vezes é culpa só da pessoa ou daquele cristão? Não. Porque em parte sim, mas em partes é culpa de nós que participamos da missa, que somos batizados, enfim, que não ajudamos a pessoa a se encontrar com Cristo. E aí também é responsabilidade nossa. Mas sabe qual que é o outro problema também? Do porquê que nós não anunciamos o Cristo ressuscitado, ou levamos a pessoa a fazer encontro com o Cristo ressuscitado, porque é isso que muda a vida, é isso que dá um sentido, e aí nós vamos entender o porquê de ir por determinado caminho e não outro. É porque muitos de nós, mesmo que possamos vir participar da missa todos os domingos, ou até mesmo comungar, infelizmente tem muito cristão que não fez esse encontro pessoal com Jesus Cristo, não fez esse encontro com o ressuscitado. E aí como que você pode levar alguém a se encontrar com Deus, sendo que você mesmo ainda não se encontrou, sendo que você mesmo ainda não fez essa experiência? E aí é por isso que nós vamos ver, infelizmente, muitos cristãos frustrados consigo mesmo, frustrados com as pessoas, frustrados com Deus, frustrados na sua vida familiar, frustrados na sua vida profissional, frustrados nos seus relacionamentos, porque não consegue agir bem, não consegue agir com coerência, e muito menos entende o porquê de sermos discípulos e discípulas do Senhor, e não entende o porquê que nós devemos fazer a sua vontade, e muito menos um coração agradecido. E aí, quando nós olhamos para a segunda leitura da celebração do dia de hoje, da carta de São Paulo aos Colossenses, aqui Paulo vem também nos chamar a atenção sobre o que significa ser testemunhas da ressurreição. Pedro começa a pregar, e uma coisa que eu já estava me esquecendo, e também nós, quando não fizemos esse encontro com o ressuscitado, o pecado da omissão se torna presente. O pecado da omissão acaba ganhando raízes no nosso coração, onde, em vez de termos uma postura de cristãos, uma palavra daqueles que acreditam em Jesus, nós nos calamos. E quando nós cristãos nos calamos, as situações ruins, inversões de valores, e o mundo pode estar do jeito que está hoje, todo bagunçado,
por conta da omissão de nós cristãos, porque não assumimos como testemunhas da ressurreição. E o que é pior, tem hora que muitos de nós agem como se o túmulo ainda estivesse com o Cristo, ou que o tríduo pascal parasse na sexta-feira santa. Muitos de nós agem como se o Cristo ainda estivesse morto, como se a cruz, o alto da cruz ali, fosse a última resposta, e não é. E aí, quando Paulo na carta aos Colossenses fala buscar as coisas do alto, é realmente buscar aquilo que Deus quer e espera por cada um de nós. Buscar as coisas do alto é o esforço de amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar as coisas do alto é honrar pai e mãe. Buscar as coisas do alto é não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias. Lutar contra a luxúria, a preguiça, a avareza. Isso de fato buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto é poder experimentar o céu já aqui nessa terra, poder experimentar aquilo que um dia nós esperamos viver de uma vez por todas na eternidade. Oxalá que cheguemos na eternidade junto de Deus. Mas tem hora que eu vejo também muito cristão se preocupando muito mais com as coisas deste mundo, com as coisas da terra, do que com as coisas do alto. Pessoas que são apegadas de maneira excessiva a bens materiais, ao dinheiro. Eu acho interessante aqui essas situações, porque tem hora que a gente escuta em vários lugares as pessoas: nossa, a missa de domingo tinha que durar só 1 hora, 1h10 no máximo. Aí o padre vai para 1h15, 1h20, 1h30 e começa a ladainha da murmuração. Eu acho engraçado que essa mesma pessoa que reclama disso não reclama de ter que ficar todos os dias até mais tarde fazendo hora extra no trabalho, e quando chega em casa não está nem aí para a esposa, para os filhos e para mais ninguém. Essa mesma pessoa que reclama, tem hora que a missa possa passar de 1 hora, eu não vejo essa mesma reclamação para chegar primeiro no domingo, que vai ter almoço na casa da família, e passa a tarde inteira lá, comendo, bebendo, se divertindo, e aí não tem tempo. Aí o tempo não importa. E com Deus a gente sempre quer impor um tempo. Para Deus a gente sempre quer impor um limite. Para Deus a gente sempre vai deixando para depois, ou tentar fazer de qualquer jeito, ou fazer de maneira mais rápido possível. Agir dessa maneira é menosprezar a graça do céu, por exemplo, que nós podemos ter e participar na celebração do dia, nas celebrações dominicais. E quando eu falo aqui buscar as coisas do alto, e em vez de buscar, as pessoas acabam valorizando demais os pecados, os erros, e param nisso. Não valorizam a graça, não valorizam que Deus nos dá força, não valoriza que Deus está conosco, e se a gente permitir, Deus vai caminhar conosco, nos ajudando no caminho da vida. E buscar as coisas do alto também é ajudar aqueles que precisam, não só no sentido espiritual, mas também no sentido material, naqueles que passam fome. Buscar as coisas do alto é buscar minimamente
uma vida de oração. Buscar as coisas do alto é batalhar e lutar que os valores do reino sejam vividos e não sejam menosprezados, como por exemplo a dignidade da vida humana. E aqui nós lidamos com a questão do aborto, pessoas que querem tratar a vida do ser humano como se fosse um objeto e uma mercadoria, e nós não podemos nos calar e permitir que essas situações simplesmente continuem a acontecer. Buscar as coisas do alto também é perdoar, ter compaixão, agir com misericórdia, ter empatia com o semelhante. E tudo isso porque somos testemunhas da ressurreição. E o evangelho da celebração mostra os apóstolos que, assim, quando souberam que o túmulo estava vazio, mesmo que nem tivesse ideia do que tivesse acontecido, ou passado em primeiramente roubaram o corpo do Senhor, foram correndo para ver o que tinha acontecido, para poder ver o túmulo vazio. E aí tem hora que a gente corre para tantas coisas, para tantas outras situações, mas não corremos para o encontro com Deus, não corremos para fazer a vontade de Deus, não corremos para poder conversar, ter uma vida de oração com Deus, não corremos para meditar a palavra de Deus, não corremos para ter postura diante de injustiças, diante de situações pecaminosas, e não querer que a igreja feche os olhos ou Deus feche os olhos e passe pano para as coisas erradas que a gente faz, que a igreja dê, entre aspas, um jeitinho. Toda vez que eu escuto quando a pessoa vem pedir algo para nós na igreja, para dar não dá para dar um jeitinho, a pessoa tinha que ter vergonha de dizer isso, porque dar um jeitinho é para poder fazer a sua vontade e não a de Deus, é para poder fazer aquilo que lhe agrada, não em coerência com aquilo que Deus pede, não com aquilo que a igreja ensina, e muito menos com a revelação. Então, que na celebração do dia de hoje, voltando mais uma vez o coração a Deus e a sua graça, e hoje proclamando a ressurreição de Jesus, e que este é o dia que o Senhor fez para nós, que nós possamos renovar o nosso chamado, e que realmente no nosso dia a dia sejamos reconhecidos como testemunhas da ressurreição e não como omissos. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê a sua graça na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.